Bom dia, PTX, tudo bem? Hoje, dia 14 de março, domingo, e voltamos ao nosso culto online. Tá complicado o mundo, tá difícil. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Nós estamos presos em casa. A vida tá difícil. Mas você sabe que a vida sempre teve suas fases difíceis na história do mundo. E sempre é importante a gente encarar a vida como um jogo de videogame, como vocês têm aí. A gente tem que passar por essas fases, tem que enfrentar os desafios, tem que enfrentar o inimigo, sempre obedecendo a palavra de Deus, mas sempre lutando com as melhores armas. E hoje eu vou apresentar para vocês uma arma sensacional, com a qual você vai vencer os desafios da vida, com a qual os discípulos de Jesus também venceram os desafios lá atrás, como a gente vai mostrar hoje para vocês. Uma arma que, em vez de, como no jogo de videogame, em vez de você levar o inimigo à morte, com essa arma você leva do inimigo a vida. Oh, que arma é essa, tio? Que arma é essa? O que tá acontecendo? Ah? Você sabe que no dia que se passa essa história, Lucas capítulo 24, versículo 13, começa assim: naquele mesmo dia em que Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo de Jesus. Jesus tinha sido crucificado, colocaram ele dentro do túmulo, fecharam, trancaram as 7 chaves. E no terceiro dia, essas mulheres que eu falei para vocês foram lá. Elas encontraram o túmulo aberto, mas não estava arrombado, estava aberto. Ou talvez arrombado, não sei, vai saber. Mas estava aberto. E elas entraram, viram os lençóis onde Jesus foi embrulhado, ali soltos. E não acharam o corpo de Jesus. Não acharam marca que ele tivesse sido arrastado ou tirado de lá. Nada, absolutamente nada. Elas ficaram apavoradas. Mas o que fizeram com o corpo de Jesus? Cabeça dura, elas. Sabe o que é cabeça dura, gente? Que não entra as coisas. Parece a gente. A gente é assim, cabeça dura. A gente não liga uma coisa na outra. A Bíblia inteira, desde Moisés, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, todos eles, todos os profetas, todos falaram que o Messias que viria iria sofrer no nosso lugar, ia ser crucificado, estava tudo escrito. E no terceiro dia ressuscitar, e essas mulheres não atinaram que Jesus ressuscitou. Simplesmente ele estava vivo. Ele saiu do túmulo. Acabou. Elas não atinaram que isso, elas ficaram apavoradas, elas já roubaram o corpo de Jesus, que não sei o quê. Aí avisaram os discípulos, aí Pedro e João foram lá, e João e Pedro entraram no túmulo e confirmaram, e também ficaram assustados. Só que na volta que Pedro estava voltando no túmulo, Jesus apareceu para ele. Aí Pedro caiu a ficha. Mas abalados com isso, os discípulos e vários seguidores de Jesus naquela época ficaram muito desanimados. Antes de cair essa ficha que Jesus tinha ressuscitado, eles ficaram tristes, choramingando. E 2 seguidores de Jesus falaram assim: vamos embora daqui de Jerusalém, chega, já tô cheio, já não...
não estou mais gostando disso tudo, acabou para mim, acabou. Os romanos estão aqui, invadiram a nossa terra, estão cobrando impostos altíssimos, prendem a gente, não são justos com os judeus, eles fazem a gente sofrer, fazem a gente trabalhar muito para pagar muito imposto, e a gente não pode, qualquer coisa que a gente faz, a gente já batem na gente ou já prendem. Ai, tô cansado, e a gente achou que Jesus ia salvar a gente de tudo isso, ia libertar, ia ser o nosso rei, o nosso imperador. E agora crucificaram ele, e ele morreu. Ai, vamos embora daqui. Então o Cleopas e o amigo dele, que também era seguidor de Jesus, foram embora para Emaús. Saíram de Jerusalém desanimado, caminhando, e foram andando pela estradinha. Eram 11 quilômetros até Emaús, uma cidadezinha ali pertinho de Jerusalém. Sim, facinho. Andando devagarzinho você chega lá. Depois de umas 2 horas você tá lá, 1h30, sei lá. E eles foram. E conversando, desanimados com aquilo e tal. Aí chegou um cara perto deles, para andar junto com eles assim naquele mesmo momento. Eles olharam pro cara, tal, não reconheceram. A Bíblia fala que os olhos deles foram impedidos de reconhecer que aquele cara que chegou perto deles era Jesus. Jesus ressurreto, Jesus vivo. Aí Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? Aí eles se viraram entristecidos e falaram assim, o Cleopas que falou inclusive, né? Ué, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias lá em Jerusalém? Aí ele perguntou assim, o que aconteceu? Ah, Jesus de Nazaré foi crucificado e morreu, ele era um profeta poderoso em palavras e em atos, fez milagres, a gente contava com ele para ser rei de Israel e nos libertar dos romanos. Mas as nossas autoridades, os fariseus prenderam ele, torturaram ele, judiaram dele, crucificaram e ele morreu e foi pro túmulo. Aí eles falaram assim, é bem verdade que algumas mulheres que estavam entre nós, elas foram até o túmulo hoje lá e não encontraram nada. Não encontraram Jesus, encontraram só os lençóis. Aí o Pedro e o João foram lá, quando eles souberam disso, e viram a mesma coisa. As mulheres disseram que os anjos falaram para ela que Jesus está vivo. Que é isso? A gente lê a Bíblia, lê a Bíblia. A gente fala da Bíblia para você, todo domingo. Os teus pais falam durante a semana. Mas parece que a Bíblia é uma coisa lá longe, distante, o que ela fala. Não, tá aqui perto, é verdade, aconteceu. Ela previne, ela fala o que vai acontecer. É isso. Eles não ligavam de forma nenhuma que Jesus tinha ressuscitado, ele venceu a morte. E a Bíblia é isso, gente. O Messias veio para sofrer no nosso lugar. Olha para dentro de você agora e vê o quanta sujeira tem lá dentro, quanto pecado, quantos desejos malignos a gente tem, quanto a gente precisa de Jesus. Qualquer coisa a gente já cai, já está pecando. Qualquer um de nós. Aí Jesus, que estava ali do lado deles, começou a explicar para eles as Escrituras. Falou assim para eles, como é que vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Aí ele começou a contar a partir de Moisés, passou pelos profetas Jeremias, Isaías, Zacarias, Malaquias, todos falando a mesma coisa. Como vocês demoram a crer. E esses dois seguidores de Jesus, o Cleopas e o amigo dele, sentiam nesse momento o coração deles pelando de quente, fervendo. Nossa!
Imaginou que sentimento maravilhoso esse? Jesus explicando as escrituras para eles? É simples, gente. É simples. Pega qualquer líder espiritual que existe por aí no mundo. Pega Buda ou Maomé. Algum desses dois sofreu por vocês? Se sacrificou por você? Foi torturado por você? Pega qualquer líder espiritual. Quando você vê um cara sendo líder, um líder espiritual, alguém te fala, siga tal líder, siga Iemanjá, siga o Santo Agostinho, siga porque esse é o verdadeiro Deus, siga este porque ele é o verdadeiro Deus, siga Buda, siga Maomé. Faz essas duas perguntas, duas. Ele se sacrificou por mim? Ele morreu no meu lugar? Ele vai me dar vida após a morte? Esse líder que você está me falando ressuscitou? Ele está vivo? Ele desapareceu do túmulo? Faz essas duas perguntas. E a resposta para essas duas perguntas é não e não. Não tem outro líder que fez isso. Só Jesus, o único Messias, o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, a verdadeira vida. Ele é o único. E Jesus explicou para esses dois seguidores exatamente isso naquele momento. Quando eles chegaram em Emaús, Jesus fez que ia um pouco mais para frente. Fez que ia, porque na verdade Jesus estava só acompanhando eles. Então ele fez que ia. E os dois discípulos falaram assim, os dois seguidores falaram assim, vem com a gente, vem comer com a gente, aqui já está muito tarde da noite. Senta aqui, entra aqui com a gente, vamos comer junto. Aí Jesus falou, tá bom. Aí entrou, sentaram à mesa, pegaram o pão, Jesus deu graças e dividiu o pão e serviu esses dois discípulos. Eles pegaram o pão e nessa hora os olhos deles se abriram e eles enxergaram Jesus. E constataram que Jesus estava vivo, ressurreto. Jesus está vivo, ressurreto, ele ressuscitou. Nesse mesmo instante, Jesus desapareceu. E eles olharam para o outro e falaram, vamos voltar, vamos contar para o povo tudo isso. E eles voltaram e foram contar para os discípulos que Jesus estava vivo. Essa é a arma. Essa é a arma que eu tenho a oferecer para vocês no jogo da vida. Nesse período de muita tribulação, de virose, da gente ter que ficar preso em casa, desse vírus aí tá pegando parentes da gente, está matando pessoas. Você tem essa arma para ajudar as pessoas a terem esperança numa vida após a morte. É essa arma que você vai pegar. Eu vou ler para vocês a arma. Está em Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque Jesus é vivo e ele é eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus é o único que ressuscitou e é o único que morreu no seu lugar. Quando você fala isso para uma pessoa, essa palavra, ela é afiada. Ela é afiada. Ela entra como uma espada dentro das pessoas. Como entrou em mim um dia, como entrou em você, como entrou no teu pai, na tua mãe. Ela como uma espada que tem dois gumes, ela é afiada dos dois lados. E ela corta, ela penetra, ela divide alma e espírito. Ela divide juntas e medulas. E julga os pensamentos e os desejos do coração. Essa é a sua arma. É essa arma que você tem que pegar e jogar esse jogo da vida. E levar para as pessoas. Vai lá, vai avisar as pessoas. Jesus morreu no lugar dela, pelos pecados dela, que ressuscitou e está vivo. Assim, você, eu e a pessoa com quem você for falar sobre isso, vai viver. Se ela crer nisso, ela vai viver após a morte dela. Ela vai ter vida eterna. Essa é a arma. É a
arma que penetra lá no fundo e julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus te abençoe. Bom domingo e faça bom uso da arma. Amém?